Querida, muito obrigada por você estar aqui, para a gente poder fazer uma discussão bem gostosa a respeito de brinquedos e a respeito de materiais, e a gente entender o que isso significa dentro de um contexto que é o nosso, né? Um contexto de psicomotricidade, onde tudo é corpo. Pois é. E você vê, a gente criou essa história do curso em cima de coisas que foram acontecendo no curso. Sim. E é muito além do brinquedo que a gente vai falar, porque as reflexões são bem mais profundas, né? Da importância de você motivar as pessoas a trabalhar com alguma coisa, né? É verdade, Enfim. né? E acho que você, mais que eu ainda, está envolvida em tudo isso. Então, eu quero começar podendo te fazer uma pergunta. Faça. Socorro, faça. Você não está preparada para a pergunta? Gente, nós não combinamos nada. Não combinou nada, gente. A gente não está com tempo. Eu raramente apareço aqui, vocês sabem. Tenho vontade, mas não dá. Exatamente. Mano, Nós não combinamos, nós não ensaiamos, nós nada. Simplesmente uma convidou a outra e resolveu topar, e em 2 dias a gente está aqui para refletir. Eu acho que o momento é de reflexão. Aninha, o que é brinquedo? brinquedo é um. Eu não vou dizer nem que é um objeto, é um ser, é uma. Eu brinco que é uma entidade que cria vínculo entre as pessoas e cria interação. E motiva o outro a agir, a criar, a ter curiosidade, a interagir em situações das mais adversas. Então, quando eu escuto isso, eu lembro muito da época que eu trabalhei na Vive e Deixe Viver, né, que é uma ONG muito importante aqui, como existem os Doutores da Alegria, que você conhece bem. Sim. Eles transformavam a contação de história num brinquedo, numa brincadeira, num teatro, e levantavam as pessoas que não comiam há dias. Então, assim, fazendo uma analogia, né? O brinquedo Sim. é algo que te move, que te transforma, porque o próprio brinquedo e o brincar transformam ações, transformam pessoas, né? É muito além de tudo que a gente fala sobre ludicidade, de tudo que a gente fala sobre os autores que a gente estuda. Isso é a parte teórica, né? A vida real Sim. é outra coisa. Então, eu acho que brinquedo é uma coisa muito séria, falando português bem. Eu tenho uma ideia bem semelhante à sua. Eu acho que o brinquedo cria vínculo. Cria vínculo entre as pessoas, cria vínculo entre quem está com ele ou quem oferece ele, e ele cria vínculo com a imaginação. Então, eu acho que o brinquedo ele é quase um objeto transacional. Ele faz pontes importantes. E ele pode te tirar de uma tristeza, te levar para uma alegria, ou te levar para um desafio, ou te levar para um outro horizonte, para um outro cenário, né? E o brinquedo é, talvez, para a criança, o objeto de ensaio de ser gente, né? Então, através do brinquedo, ele ensaia desempenhar papéis, ele ensaia se envolver em condutas sociais, do poder, do não poder, do limite, do não limite, da competição, da não competição. Então, eu acho que o brinquedo ele é um instrumento, não é só pedagógico, ele é um instrumento de vida nosso. Relacional mesmo. Sim, E emocional. Né? Exatamente. E aí, Aninha, você que está tão dentro de escolas, como é o brinquedo na escola? Ele Então, existe? Ele é um personagem? Ele é permitido? Ele é conquistado? Ele é confeccionado? Como que se processa isso dentro da escola? isso é uma coisa que eu queria fazer, é uma das nossas reflexões, que eu acho importante a gente responder isso com uma afirmação anterior, que a minha preocupação atual, a gente faz tanta live sobre psicomotricidade, começou a falar de BNCC, educação infantil, mas a gente esquece que, como psicomotricista dentro da escola, no caso vamos falar, né, da gente, você tem que aprender a motivar o professor a entender e compreender o que é educação psicomotora lá para ele trabalhar. Seja com o que for, Cacilda, com as vivências corporais, com um brinquedo, com uma atividade Sim. gráfica. O brinquedo, a primeira coisa, ele tem que ser um objeto literalmente concreto, visual, lúdico. Eu não estou pensando nas características. Eu estou pensando numa questão motivacional para os professores, transformadora.
Então, o brinquedo ele tem vários viés, porque se você pensar no brinquedo, ele só vai ter sentido se eu souber brincar. Então, o brinquedo, a proposta dele vem muito da maneira como as pessoas entregam ele à criança. Entregam ele às pessoas típicas, atípicas. Então, essa entrega depende muito da postura de quem está brincando e com que está brincando, né? Então, assim, nas escolas hoje, o que eu vejo muito, infelizmente, eu falo isso há muitos anos, são os brinquedos tecnológicos, são algumas, a gente conhece algumas metodologias que eu também sou super a favor, não vou citá-las aqui, mas que acabam virando uma publicidade em cima de um brinquedo, em cima de um jogo. Não estou falando da parte corporal, que a gente sabe que o nosso trabalho parte da vivência corporal, mas o brinquedo genuíno, aquele peão, aquela bolinha de gude, as crianças não conhecem, né? Isso eu falo há Sim. tantos anos que você dou isso nos cursos, e aí eu digo, gente, aí os professores falam, eles não conhecem, não têm interesse. Eu falo, então, vocês não têm interesse em mostrar para eles, com todo respeito. Eles, quando eles conhecem, eles adoram. Eles Sim, adoram. sim. E o que eu penso nessa nossa conversa, no curso que a gente vai dar semana que vem, das vivências, é trazer, no nosso caso, quando a gente está falando tanto de sucata esses dias, é trazer via um meio simples, acessível e transformador e criativo. Pode ser uma sucata, para literalmente você não ter desculpa de dizer eu não posso brincar, eu não posso criar, eu não posso utilizar, eu não posso usar esse brinquedo como instrumento de aprendizagem porque ele é caro, porque ele é inacessível. Então a gente sabe que existem brinquedos, digamos, e objetos e materiais maravilhosos, até nos centros psicomotores que a gente tanto apoia também, mas não é acessível para muita gente. Eu estou no momento de uma pegada muito de trabalhar com a rede pública, você sabe disso, de levar a psicomotricidade para quem menos tem acesso, porque a população que tem acesso é muito pequena. Nós temos contato com vários profissionais, então o pessoal tem páginas aqui que eles falam, que legal esses centros psicomotores. Esses centros psicomotores é para 1%, 2, 3% da população, nos Na locais afastados. verdade, Só se eu, né? eu vejo eles, Ana, e estou muito preocupada com isso. E não é só esses centros psicomotores, mas até escolas, que Sim, parecem verdadeiros shopping, de brinquedos, de uma parafernália e assim de uma estrutura impressionante. Aos olhos dos pais é um paraíso, né? Será que tudo visualmente, isso o paraíso vira uma loja, né? Com todo respeito, que eu não estou dizendo que não tem que ter um pouco, mas vira uma loja de decoração, em alguns casos, é, né? e aí fica a preocupação na gente de que, de repente, o branco, o vazio, o nada, é também possível de ser contemplado. É possível se brincar com o próprio corpo. Né? O Exatamente. corpo em si, ele é promovedor disso, né? E aí, uma colocação que eu queria te fazer, sem nenhuma crítica à escola alguma. Eu acho que há escolas muito simples, muito modestas, onde o brincar rola. E há Maravilhoso. escolas muito empetecadas de coisa, decoradas demais, com coloridos imensos e com crianças muito mal trabalhadas em termos de corpo, em termos de psicomotricidade, em termos de valorização do próprio brincar. E sem contar que as telas, né, virou algo imprescindível dentro das grandes escolas. Então, será que hoje, eu estou bastante preocupada com o futuro das nossas crianças. Será que as nossas crianças vão contemplar o que para nós foi tão importante, que é aquele ócio criativo, não tem nada para fazer, conversar com o outro de uma maneira informal, né? Trocar conversa fiada fora. Exatamente. Você sabe que eu estou com um sobrinho neto de 5 anos, criança nova na minha família depois de anos, e a gente sentou numa roda na sala e conversou. Qual vai ser Sim, o futuro dele? Um susto. delicioso. Então, assim, o que eu acho de tudo isso, né? Eu acho que primeiro a gente precisa voltar a mexer na mentalidade das pessoas que trabalham na escola, voltar a resgatar com os professores, porque eles Sim, têm um currículo em alguns lugares tão engessados para cumprir aquilo, e eles levam um jogo visual importante, porque hoje você sabe que tem muitas festas, muitos eventos,
mas eles deixam o simples de lado. O simples no sentido do material acessível e no sentido da interação, Cacilda, da ação do brincar. Sim. Né? Então, Sim. eu acho muito complexo, porque envolve comportamento das pessoas que estão trabalhando nas escolas. E é o que você disse, sem nenhuma crítica. Eu estou muito encantada com duas coisas. Vamos falar uma coisa boa aqui, né? Animar a conversa nesse sentido. Com o pessoal da rede pública que eu tenho trabalhado, que eles têm no currículo, por exemplo, da rede pública, a obrigatoriedade, entre aspas, de trabalhar o brincar de uma forma mais espontânea, mais ação de brincar mesmo, e daí entram muitas vivências corporais interessantes, e o brinquedo ele faz parte do processo. Você sabe que eu luto muito por esse do corpo ao papel. O brinquedo, ele é um objeto que ele entra na clínica, na escola, em qualquer lugar, como parte de um processo. Porque tem um momento que você vai trabalhar só corpo, tem um momento que você precisa de um recurso visual, porque aquela criança exige um recurso visual como fator atencional, e aí você vem com um brinquedo que não precisa ser mirabolante. Mas eu repito, eu acho que a maneira como você mostra, como você oferece, faz toda a diferença. Se você oferece o brinquedo lá de $1 milhão, eles Sim. até vão brincar. Existe uma máxima hoje em 2023, eu estou lá dentro, que é o seguinte: se você ainda mostra e oferece um brinquedo simples e divertido e prazeroso, as crianças de 2023 brincam. Eles não dizem não para o brinquedo, mas não é tão oportunizado. Né? Exato. E tem uma coisa também que eu acho bastante interessante, e acho que você, tendo contemplado a história da rede pública, eu sou de uma geração, você não é, eu sou de uma geração que a gente deitava na grama e ficava interpretando as nuvens, o que tinha nas nuvens, os bichinhos das nuvens. Cada no quintal em Mangueira, Goiabeira, fiz essa parte. Exatamente. Então eu acho... o verde é muito importante, a natureza é um brincar eterno, né? É possível esse contato fazendo ciência, aprendendo ciência brincando. Então, muito do que a gente tem ao nosso entorno pode se transformar num brinquedo, e esse brinquedo ser muito mais representativo do que, de repente, um objeto em si. Né? Um material em si. Eu considero o brinquedo como um acessório. Ele não é, para mim, um equipamento. E eu vejo que hoje está se transformando tudo num grande equipamento, né? Um equipamento que vai funcionar com pilha, um equipamento que vai funcionar com encaixes, um equipamento que vai funcionar com EVA e etc e tal. E aí a gente esquece que ele é só mais um dentro de um contexto de aprendizagem. Ele é só mais um elemento dentro daquilo que a gente pode proporcionar de ampliar a criatividade. Eu acho que quando a gente deixa tudo pronto e oferece, você inibe o desafio que é dessa criança criar. Eu acho que o desconstruir é mais pedagógico do que construir. Exatamente. E esse desconstruir te leva para sinapses cerebrais, leva para você resolver problemas, leva para você enfrentar frustrações. Quebrou, e agora? Como eu conserto? Então, está faltando um pouquinho isso na história brinquedo. Sim. Eu acho que o brinquedo pronto, hoje, já não é mais aquele brinquedo pronto que a gente ganhava algum tempo atrás. Esse brinquedo pronto não está oferecendo grandes desafios. E se a gente pudesse ajudar essas crianças a construir e desconstruir, a gente estava estimulando. Nós não falamos tanto de neuro virou uma palavra doce, né? É neuro tudo, até neuropsicomotricidade, é neuro tudo. Então, não se fala tanto de neuro, vamos pensar que, neurologicamente falando, o nosso cérebro precisa de desafio. Ele é muito preguiçoso. Então, quando eu dou tudo muito pronto, ele se acostuma. Eu tenho que sempre provocá-lo. E eu acho que a construção de brinquedo e a desconstrução de brinquedo é uma grande provocação pedagógica. Eu concordo
com tudo que você falou em número e grau. E assim, aí você tem que desconstruir novamente a cabeça dos gestores pensando em escola, né? Exato. E, por exemplo, no consultório, que eu não trabalho no consultório, mas os profissionais, você sabe, tem os protocolos de avaliação, tem às vezes um sistema, às vezes até um pouco rígido para trabalhar com algumas Sim. coisas na sessão pela demanda, mas o brinquedo é super útil lá dentro. Eu vejo nos cursos de psicopedagogia que a gente leva a psicomotricidade. Então, assim, a nossa proposta, né, falando um pouco do curso, até para o pessoal saber aí, um beijo para todo mundo que está aí, que eu estou vendo que tem um monte de gente querida A aí. nossa proposta é transformar lixo em luxo, né? Exatamente, lixo em luxo, é transformar é voltar para esse brinquedo antigo no sentido de acessibilidade, de interação. Então, só para vocês saberem, a semana que vem a gente não vai dar prática, a gente vai levar um spoiler básico, materiais, alguns vocês vão falar, vim aqui ver isso, porque o objetivo é esse, é vir aqui ver isso, é um pedaço de papelão, o que, que você faz com ele? Como que você transforma isso para uma interação corporal, para um diálogo tônico, para uma vivência? Lógico que vai ter uma parte técnica, né? Que não é o que a gente Sim. vai trazer hoje. Mas ele é uma coisa riquíssima nesse resgate que você está falando. Então, Sabe eu o que, acho que a que gente pode, sabe o que, que a gente pode desafiar, Ana? Olha aquelas coisas loucas, bem tipo Cacilda e Ana, né? Que tal a segunda etapa desse curso que nós vamos mostrar brinquedos produzidos? Uma segunda etapa, crianças produzindo brinquedo com sucata. ia ser A espetacular. criança produzindo brinquedo com sucata. Oferece para ela. Eu tenho certeza que ela vai fazer coisas geniais. Isso é uma outra coisa que a gente sempre batalhou na escola. Não dá um peão pronto, não compra. Constrói com a criança, porque eles. É aquele negócio, Sim, a gente parou de acreditar, então pode dizer que a gente é radical, mas a gente parou de acreditar no contexto educacional, na potência da criança. Essa é a sim. questão. E a E, e, gente tem que. e não só da criança, sabe, Ana? Eu tenho, e você sabe disso, naquele instrumento que a gente criou para idosos, tem um dos testes que fala exatamente sobre isso. Constrói para mim uma peteca. Olha E só. aí você precisa ver que petecas lindas que nascem na mão de alguns. Imagina. 12 idosos. Imaginou uma criança com toda a habilidade que a criança, principalmente a que está em fase escolar, tem da curiosidade, daquela fuçação, de fuçar, de inventar, né? Então, eu acredito que oportunizar as crianças diante de pequenas coisas, um papel, um papelão, uma caixa, etc. e tal, é uma maneira de você estimular a criatividade, de você produzir ludicidade, de você contemplar com prazer, né? Porque isso tudo é um banho de serotonina que você vai estar dando neste ambiente para que essa criança tenha algo que ela vai precisar muito quando adulto. Discernimento para resolver problemas. E tem mais uma questão, né? Que é o mote do momento, assim, eu nem sei onde a gente vai parar. A questão afetiva da utilização na interação, né? Você com o brinquedo e com o brincar, você atinge comportamentos na criança que às vezes em nenhuma outra prática pedagógica você consegue atingir, que é o trabalho que a Verdade. gente fala de terapia. Então eu queria pedir uma permissão de te contar em 2 minutos uma situação que eu vivi agora muito recentemente, que eu acho que ilustra muito isso que a gente falou, bem rapidinho. Eu estava numa escola trabalhando com um trabalho que você sabe que eu faço de assessoria e me deparei com uma criança de 10 anos que ficou cega por uma doença, então ela enxergava e ficou cega total. E aí a gente criou um material, a escola em braille, alfabetização, ela tem todo um trabalho adaptado há algum tempo já. E aí eu criei um jogo, eu estava na assessoria justamente na época que ela voltou para a escola, ou seja, pensa assim, ela não nasceu cega, ela ficou, então tem toda uma questão emocional séria para Sem trabalhar, uma dúvida. 10 anos de idade, enfim, a gente criou, resumindo, um material para ela, feito com sucata, eu criei um jogo para ela em um dos momentos do dia, e a gente combinou com toda a turma dela, de um pessoal de 5º ano, que a gente ia jogar com todos nas mesmas situações, então a gente vendou todo mundo.
Resumo da ópera, eles enlouqueceram com o jogo, queriam jogar vendados todo dia, não queriam mais nada, e ela brincou com todo mundo. Aí passou, é um garoto assim muito crítico, muito autoconsciente do que está acontecendo com ele. Ele simplesmente virou para mim e falou assim, Ana, a gente sozinho, depois eu perguntei, o jogo ia para ele, ia para casa dele. Eu falei, e aí? Ele falou, eu amei. Ele falou assim, eu adorei. Eu falei, você adorou o brinquedo, jogar com todo mundo? Ele falou, não, eu não estou sorrindo, mas eu estou muito mal com o que me aconteceu. Ele falou, eu adorei porque eu senti um momento de alegria, de felicidade. Claro, é Quando um você escuta isso, prazer. acabou. É, Você resgatar numa situação até de vulnerabilidade emocional, de sem dúvida. fragilidade imensa. Aí eu já penso no hospital, no trabalho que o pessoal faz. Sem dúvida, sem dúvida. Como que você deixa de lado, por a tecnologia maravilhosa, mas como que você troca toda a experiência, a experimentação que a criança tem por meio do brincar e do brinquedo, por práticas que realmente, e aí é que tá, tem algumas práticas que a gente sabe que não fazem as sinapses que tem que fazer. A gente Claro. tem uma riqueza biológica na utilização do brinquedo, do brincar e Sim, sim. da criatividade, que é inadmissível. Então, assim, a gente está aqui, na verdade, né, Cacilda, resgatando uma coisa que nem as pessoas que dão curso falando de brincadeiras de rua antiga. Quer dizer, devia ainda ser uma coisa natural na nossa vida, mas como está se Mas não perdendo é, isso... mas deixou de ser, né? Deixou de ser natural e virou, assim, um point. Porque todos os circuitos da vida tomaram prioridade. E aí virou uma moda do circuito, a moda do circuito. Queria também comentar com você duas outras coisas, Aninha. Uma sobre mágica. Eu acho que mágica é um negócio fantástico. É uma brincadeira, né? Que pode se transformar num brinquedo, que através de um brinquedo pode se transformar numa mágica. Então, há muitas estratégias de promover prazer com pequenos materiais, com coisas do nosso entorno, com objetos que podem ser utilizados de maneiras diferentes, e isso tudo é muito psicomotricidade. Porque psicomotricidade é aquilo que te constrói como um ser criativo, como um ser itinerante, como um ser relacional, né? E é algo que te completa na vida, no dia a dia, nas atividades de vida diária. E isso não está só na criança. Isso deve estar também no adolescente, deve estar no adulto, deve estar no idoso. Brincar não é só coisa de criança. Não. Adoro, por exemplo. Você adora até hoje. A gente senta e brinca junto. Agora, isso é muito importante. Desconstruir outra coisa também. Essa mentalidade mais engessada para alguns, que é a bola, que é a boneca, que é o peão. Que é isso? É uma mágica, é um ilusionismo, é uma luz dentro de uma contação de histórias, é alguma coisa que tem na cozinha, sabe, uma papelaria, vai na rua, vai no parque. O brinquedo é culturalmente, né? E o brincar envolvido, e depende muito da questão cultural. Da onde você vê uma pessoa que não brinca mais, na mesma idade da que brinca, tem muita dificuldade. A gente chega, você sabe, a gente chega a ver encaminhamentos de crianças que não têm um problema, uma patologia, porque elas estão deixando do uso funcional do corpo e também estão interagindo cada vez menos. A gente tem crianças que conversam pouco, que falam pouco, que se expõem pouco, porque realmente não tem acesso a momentos do dia que dê prazer. Né? Isso é muito sério. Aí outra coisa também, Aninha, que eu acho que eu comentei com você nos últimos tempos, é o quanto é possível, dentro das escolas, você criar espaços lúdicos que se transformam em brinquedos com a própria arquitetura da escola. Cheguei a te mandar as fotos de escolas na Índia, onde as tabuadas estão nos degraus, conforme a criança sobe. Nós vamos apresentar isso no nosso curso, essas fotos muito impressionantes do quanto a gente é capaz de criar, dentro do ambiente, motivos de se brincar.
Então, a porta da sala, abrindo, ela vai criando diferentes ângulos e sinalizados no chão. Então, isso tudo é um brinquedo. Você concorda? Concordo. Eu vou É passar. a Eu estava utilização do espaço. pensando, desculpa, Ana, mas eu viajei tanto com aquelas imagens que eu estava pensando assim, gente, idealize uma porta de um ambiente onde o chão retrata ângulos que essa porta faz. Calcula você aprendendo matemática, você aprendendo estruturação espaço-temporal. Eu vou passar no ângulo X da porta. Então, tem milhões de ideias que podem ser promovidas para sair desta mesmice que é aquele simples brinquedo. Assim, a bola, né, isso a casinha, a boneca. Isso é a otimização do espaço de uma forma lúdica, né? Que algumas escolas têm isso de uma forma muito metódica, outras não, porque eu falo que não basta ter a brinquedoteca, você precisa saber utilizar, né? Tem escolas que têm a sucateca, que é fantástica, mas tem, por exemplo, os espaços de chão para trabalhar até os fatores psicomotores, para a gente trabalhar a questão técnica, fazer uma observação, um relatório, entre aspas, de observação psicomotora é fantástico. E aqui em São Paulo, a gente falando de São Paulo, agora a gente já tem parques sensoriais, isso e aquilo, e resolveram fazer alguns espaços públicos há uns 2 meses, que eles estão inauguraram na Aclimação agora, que é um espaço público aberto para as crianças, com alguns brinquedos, com alguns atrativos lúdicos a mais, e na Pompeia, na Praça das Corujas, eu comentei isso numa aula até, fizeram, para o pessoal que não sabia, fizeram não é circuito a palavra, mas fizeram um espaço de um parque com brincadeiras que eles chamaram de psicomotoras, que teve desenhados no chão. Mas quem passa lá não sabe o que é isso. E brinca. Sim. Simplesmente entra, brinca. O idoso brinca com o neto, brinca com o bebê. Solta o carrinho e passa. Então, assim, não tem idade, mas é uma proposta tão simples, tão bem elaborada. E aí entra uma coisa importante, o recurso visual. Né? Porque o corpo ele é fundamental, mas às vezes as pessoas não têm essa disponibilidade corporal. Mas às vezes você olha, é que nem aquilo, você que você vê, né? Você brinca às vezes com essa escada da Índia. Todo mundo aqui precisava ver esse material da Índia, de alguma forma a gente vai mostrar no curso. É sei lá, é um parque a céu aberto com todos os componentes curriculares sendo mostrados de uma forma lúdica. Então, fantástico. Que bom que a gente tem iniciativas do governo para essas políticas públicas do brincar, né? Porque nada mais é do que realmente criar-se políticas públicas democráticas para que todos possam contemplar o que não possam ter em casa. Muitas casas são minúsculas, quando não tem estrutura, os pais não têm tempo, trabalham o dia todo e vem aquela cobrança, né? O que eu faço pelo meu filho? E eu acho que essas iniciativas, alguém colocou aqui um parque em Jundiaí, que segundo ela é totalmente psicomotor, eu acho que já passou da hora da gente ter isso. Já passou da hora, nós temos que ter em todos os campos da cidade. Subutilização, com lixões, com sujeira, limpar esses espaços, e nossa, é o que a gente mais tem. Sim. Você falou uma palavra aí que me deixou intrigada e eu gostaria muito de um dia imergir numa sucatoteca. Nossa, que sonho de consumo. Eu vou citar duas, eu não vou citar nome de escola, mas tem 2 escolas aqui em São Paulo que criaram uma sucatoteca. Eu trabalho com assessoria em uma delas, que eu gosto muito. Então, tem 2 modelos. Um modelo é a escola juntando materiais recicláveis, desde gestor, a equipe toda, os pais, todo mundo envolvido, e eles criaram um espaço da mesma maneira que as crianças vão para a sala de leitura, um horário da semana, para aula de música, eles vão para essa sucatoteca. Eles criam coisas, eles devem ficar criando milhões de coisas. Supervisão, né? Mas eles pegam alguma coisa, eles saem dali no espaço aberto, já propositalmente montado para brincar, explorar e devolver. E tem um outro grupo, tem uma outra escola que é interessante, ela usa isso para dar formação para professores. Aí entra o que a gente Maravilhoso. 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 Outra questão que a gente comentou, né?
Você chega em casa, em vez de jogar o produto fora, a criança é pequena, mas você fala, olha, isso aqui a gente pode transformar esse... Vou mostrar, imagina que eu ia ficar quieta, a gente ia mostrar alguma coisa na tela, né? Não seria na Melo. Isso que todo mundo sabe. Esse copinho de brigadeiro, que alguém usou numa festa, todo mundo comeu brigadeiro, em vez de jogar fora, ela colocou numa caixinha, lavou no dia seguinte e virou um peão maravilhoso para a gente trabalhar a coordenação motora. Olha que legal, aí, que maravilha. Vou contar só fui numa escola, tem gente dela aí, não vou citar, fui em uma escola toda me achando, que você sabe que eu adoro usar jogo, material, eu gosto de jogo e material, levei, falei de preensão, de evolução de preensão, vim toda a técnica louca, falei de tipos de pinça, fui embora, voltei no mês seguinte. No mês seguinte, isso é importante falar também, as escolas da outra ponta, a gente está falando da rede pública criativa, a escola particular com todo o acesso possível ao melhor material do mundo, que dá valor à sucata ou que dá valor à brincadeira e brinquedo. Então, está aí mostrando uma das escolas mais assim conceituadas de São Paulo, de todos os motivos que você entenda como conceituado, eu levei essas pinças, dei aula técnica, no mês seguinte elas vieram para mim e falaram, Ana, a gente criou uma pinça aqui com alguma coisa muito simples, a gente quer te mostrar. E a gente usou com as crianças. Eu falei, aí assim, o que você pensa, Cacilda? Eu pensei em todos os materiais, que pinça que elas criaram, que eu já vou usar no curso. Então eu vou fazer questão de mostrar uma tampinha de refrigerante, sente um pedacinho daquele negócio que a gente amarra salgadinho, cola quente. Isso simplesmente colocado no dedo, eu vou dobrar. É que agora não vai dar porque eu estou ao vivo, né, gente? Dobrei, coloquei uma no indicador, uma no polegar e virou uma pinça. Que legal. De enlouquecer. Criaram um monte, fácil de você juntar. Tem 1000 maneiras de brincar com isso, porque aí você pode usar uma grande, uma pequena. Pode ser uma castanhola. Pode trabalhar ritmo, pode... É de enlouquecer. E gastou o quê aqui? A ideia, eu levei um... Aí quem tomou a rasteira fui eu. A gente levou um negócio mirabolante e olha... Que coisa mais maravilhosa. Tudo isso, Ana, é treino. Quanto mais você faz, mais criativo você fica, mais ideias surgem. É por isso que eu acho e insisto na exploração de tudo para a criatividade. Uma criança dentro de casa, ela pode ser o grande reciclador da casa. Ela pode começar a enxergar tudo que é possível, que a mamãe lá está jogando no lixo reciclagem, pegar e construir alguma coisa. A criatividade, eu acho que neste mundo tão cruel que nós estamos vivendo, ela é talvez a única saída. Nós precisamos de criatividade até para viver. Nós estamos entrando num momento onde a gente não sabe mais o que vai acontecer. Então, você tem que ser criativo em todos os sentidos. E estimular isso na criança é obrigação dos adultos. Pois é. E é um exercício de cidadania, né? A gente fala de escola, ali que você exerce muita cidadania. Quando você ensina a brincar, quando você ensina a olhar uma coisa em casa que é ser jogada fora, quantas coisas a gente joga com uso. A gente vai mostrar no curso, né? A gente não vai ficar falando aqui. A gente vai mostrar no curso algumas coisas muito... Você vai estar educando, vai ter uma educação ecológica com a criança, vai fazer uma economia, e ela vai entender financeiramente que isso também é impactante. Você vai fazer ela trabalhar com criatividade na construção de coisas que lhe sejam úteis. Você deu um exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu ontem com uma das minhas netas. Ela estava cheia de pulseirinhas, eu fui buscá-la na escola. Ela tem 13 anos. Eu fui buscá-la na escola e achei estranho, porque ela estava cheia de pulseirinhas. E ela não usa quase bijuteria, né? Aí eu perguntei, Luísa, o que é isso? Deixa a vovó ver. Ela pegou aqueles lacres de latinha de refrigerante da escola e na hora do intervalo, ela com a amiguinha fez uma série de coraçõezinhos
e transformou os coraçõezinhos em pulseirinha. Ficou, gente, mas ficou, parece até uma bijuteria nobre aquilo, né? E eu falei, como você fez isso? Ah, vovó, eu tinha um alicate de cutícula na minha bolsa e eu aproveitei. Ficou uma obra de arte. Já E trabalhou assim, com outra do nada, do nada. Uma brincadeira do nada se transformou para ela uma joia, né? Então, são pequenos exemplos do dia a dia da gente que eu acho que a gente vai colaborar como pedagogo, como educador, Sim. como psicomotricista. Começa a enxergar no teu entorno, porque sucata, ele não é um lixo, ele é um material produtor de muitas outras coisas. Nós estamos vendo aí o que está se fazendo com tudo, né? Até a casca da banana, tudo você reaproveita. Então, por que não levar para a educação isso de uma maneira contemplativa, não só no sentido de construir, mas principalmente no de destruir sem dó, sem pena. Né? E construir de novo, né? Destrói. E assim, uma coisa que a gente vai, só para vocês entenderem, no curso a gente não vai ter dó de mostrar. A gente tem lá uma produção de alunos, é interessante nós também darmos a autoria de tudo isso. Eu não sei aqui, eu não consigo visualizar todos que estão, alguns eu reconheço, agradeço muito a presença aqui, são sempre muito fiéis a nós, muito queridos e muito suspeitos também. O que acontece é que na nossa disciplina, na disciplina da Aninha, de educação psicomotora e aprendizagem, o trabalho do módulo, o trabalho da disciplina dela é a construção de um jogo, de um brinquedo psicomotor. Só que, normalmente os alunos entregam, doam para a associação, trazem coisas muito lindas, e eu tive muito intrigada, algum tempo atrás, caramba, nós estamos acumulando isso. E nós não estamos dando uma enorme devolutiva disso. Então, com esta culpa, eu convidei a Ana para que a gente pudesse contemplar que cada um daqueles brinquedos trabalham com enfoques psicomotores importantíssimos que a gente tem que fundamentar. Então, a gente vai mostrar a produção destes nossos alunos, a gente vai explicar todos os enfoques envolvidos em cada um deles, e a gente, no final, vai sortear, porque nada mais do que gostoso do que ganhar um carinho, não é? Gente, por isso que a gente fez essa parafernália, que a gente está colocando post, colocando isso, aquilo, para o pessoal comparecer. Porque a gente vai explicar. Vai ser um curso demonstrativo, lógico que vai ter um spoiler prático, que a gente não vai contar, mas não é um curso de prática, é um curso demonstrativo de vocês pegarem... Eu acho que ele é didático, ele vai ser muito didático no sentido de, nós vamos abordar 4 aspectos importantes. Primeiro, o tipo de material, o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode, o que é indicado e não indicado em determinadas idades, né? O material também ele precisa ser muito bem investigado, né, Ana? Não é qualquer coisa que eu faço qualquer coisa. Só uma parte. A gente sabe, gente, que tem materiais que as escolas não utilizam mais por várias questões. A gente vai falar sobre isso também. Exatamente. Alguns materiais utilizados para ir para casa, mas podem ser utilizados como ferramenta pedagógica na escola. Então, a gente vai conversar sobre isso também. Porque o setor segurança é de fundamental importância. Né? Porque se nós não tivermos segurança, a gente está promovendo um perigo, e isso é irretocável, não tem volta, né? A segurança é o tipo da coisa que não tem volta. Outro aspecto que a gente vai contemplar para que aquilo se destina. Então, como você aplica aquilo? Né? Em que situações você aplica aquilo? A Aninha é especialista nesse tipo de coisa. Você aplica, gente, é o que ela disse, aplica assim, um nada vira 1000 aplicações, vira uma vivência corporal, vira um instrumento para uma avaliação e num consultório tal, porque a área clínica tem tudo a ver com isso também, as sessões de psicomotricidade
vira um Sem dúvida. E outro detalhe que a gente considera muito nobre, nós vamos trabalhar quais são os enfoques que aquele brinquedo propõe e oferece para manuseio, para trabalho, para proposta, para intervenção, tanto em escola quanto em clínica, em diferentes utilizações. Então, eu acho que com isso a gente vai contemplar isso que nós estamos abordando aqui, essa importância do brinquedo enquanto não um simples elemento didático, como um acessório, como um promotor de criatividade. De interação, de afetividade, de vínculo, de tudo. É muito além, é muito sério, né? Isso a gente não pode defender. Agora eu queria, Ana, perguntar para o pessoal que está aqui se eles querem nos fazer perguntas específicas. O que você acha? Eu quero que vocês façam perguntas e quero que vocês apareçam no feriado. É um feriado que não dá para emendar, que ninguém vai viajar. Na terça vocês dormem, aí na quarta vocês acordam cedo às 9 da manhã. Vão com a gente lá brincar, conversar, bater papo. Dia 15 de novembro, quarta-feira. Estamos esperando. Isso aí, está todo mundo convidado. Alguém quer fazer algum questionamento para nós, que a gente vai ter o maior prazer antes de encerrar aqui o nosso bate-papo. Fiquem à vontade. Bom, então, eu vou te fazer uma última pergunta. Socorro. O que você acredita que será a educação nos próximos 5 anos? Eu nem vou te perguntar daqui 10 anos. Mas diante de tudo que hoje a gente vive, até daqui 5 anos, o que a educação vai gritar e vai nos preocupar? Difícil responder, porque eu estou lá dentro e estou sofrendo ultimamente com isso tudo. Você sabe que eu tenho questionado muito a continuidade do trabalho, até da psicomotricidade na escola, né? Pelas dificuldades, pelos desafios. Eu acho que o que a gente tem que resgatar, pessoalmente eu acho, que a gente tem que resgatar que está mais difícil são comportamentos, no sentido não das regras, no sentido da afetividade, do vínculo, Cacilda. A gente precisa voltar a recuperar a vontade de jogar a conversa fora, de sentar no chão e ficar um tempo naquele ócio criativo. A gente precisa voltar a ter espontaneidade, a gente precisa voltar a ter a verbalização. Eu estou falando uma coisa tão absurda, porque é tão primitiva, tão neurovegetativa, mas está faltando. A gente precisa baixar a ansiedade, a gente precisa ensinar as pessoas a terem mais tempo, a ter a escuta, né? A criança nos escutar e a gente escutar. As coisas estão muito aceleradas, estão muito com hora marcada, estão muito com datas. Então, eu privilegio, principalmente até os 6 anos, pensando numa primeira infância, eu privilegio realmente, eu admiro mais, com todo respeito, não estou falando de área da questão acadêmica, as escolas que ainda privilegiam e dão um tempo maior para a brincadeira, para o brinquedo e para o brincar. E aí a gente tem que fazer um recorte aqui. O ensino fundamental, a partir dos 6 anos, ele coloca a criança numa posição de adulto, em algumas situações. Fazendo uma transição da educação infantil para o fundamental muito agressiva, em cobrança, em regra. O ensinar não significa que você não vai render o que não tem nada a ver. O aprender pode ser de uma forma mais indireta, de uma forma mais lúdica, né? Não é que não tem as regras, não tem os conteúdos, mas você precisa ter um respiro psíquico, uma estrutura psíquica mesmo, para dar conta do que vem depois, que é difícil. Então, e eu acho que esse estrutura psíquico está no vínculo, está no afeto, está no toque, está no corpo e está no brincar, na minha opinião. Está no amor, né? Está no amor ao próximo, né? Eu estou preocupada com questões assim, essas todas que você mencionou, e pós-pandemia, o assunto sempre ficou muito gritante, o das telas, né? O das telas. Só que agora, Aninha, eu já mudei o meu foco de preocupação. Para mim é a inteligência artificial. Eu estou extremamente preocupada, porque eu acho que a inteligência artificial ela vai tirar muitos empregos e ela vai modificar o mundo. Ela vai modificar o mundo. Então, eu estou preocupada com as nossas crianças que não têm maturidade emocional para lidar com isso ainda. E ela já está
não invadindo, ela já está dentro de Exato, tudo. exato. Isso assim, as crianças, os adolescentes, os adultos, porque ninguém tem maturidade para lidar com isso. A gente está tendo que lidar já a fórceps com a situação. Então é difícil te dizer o que vai ser daqui a E o 5 pior anos. Eu tenho um é desejo. que todo o sistema da própria internet está viabilizando a utilização da inteligência artificial nas mãos das crianças, que não têm Exatamente. maturidade, que não têm discernimento, que está formando a sua personalidade. Então, veja, nós estamos enfrentando, gente, a gente fala tanto das telas, das telas, das telas, mas o monstro é outro, o monstro é muito outro. É muito maior do que nós possamos imaginar. É interessante. Então, veja, todos aqui eu acho que são educadores, são ligados à educação, se não são pais, nós precisamos fazer muito bem o nosso papel, porque senão o futuro dessas crianças está condenado. E ainda bem que tem muita gente boa querendo fazer bem o papel. Tem isso também, Com né? certeza, com Tem certeza, com certeza. gente boa do nosso lado nisso. Enfim, eu Bom, acho que é então isso. reforçamos nosso convite a todos. Estaremos dia 15, eu e a Aninha, cobertas de brinquedos por todos os lados, de trabalhos por todos os lados, e muito ansioso para estar recebendo vocês. Um grande abraço, fiquem com Obrigada. Deus. Vamos conversar com a gente. Obrigada, Aninha. Obrigada por tudo, querida. A Obrigada. Nicole vai fechar aqui para nós. Nós tivemos um problema aí muito sério, né? Dos nossos equipamentos, mas eu acho que não prejudicou o nosso encontro tão gostoso. Eu te amo muito, você é uma pessoa muito querida, e muito obrigada a cada um que esteve aqui conosco. Também. Um beijo. Um ótimo Beijo, descanso para todos. beijo, gente. Beijo para todo mundo. Até breve. Até lá. Até lá, Beth.